Uma estrada muito antiga, quase 70 anos de existência, esquecida pelas autoridades, muito maltratada pelo constante movimento de automóveis. A rodovia M10, que liga Manaus, a capital do Amazonas, ao município de Itacoatiara, precisa de cuidados. Uma emenda parlamentar de 220 milhões e mais um orçamento de 166 milhões do governo do estado será investido para a reconstrução da rodovia M10. Tudo isso você vê no programa de hoje. A rodovia M10, que liga Manaus, capital do Amazonas, ao município de Itacoatiara, passa por situações precárias de tráfego de veículos e transporte de pessoas. Acompanhe na reportagem. A cidade de Itacoatiara fica na margem esquerda do grande rio-mar de água doce, na região nordeste do Amazonas. Itacoatiara, no dialeto indígena, significa pedra pintada. Em linha reta está distante 175 quilômetros de Manaus, a capital do estado. Por estrada, 265 quilômetros e 200 quilômetros por via fluvial. A rodovia estadual AM10 é o principal caminho de Manaus para se chegar no terceiro município amazonense mais populoso, com 84 mil habitantes e com uma área territorial de quase 9 mil quilômetros quadrados. A estrada foi asfaltada na década de 1960. O governador Arthur César Ferreira Reis, justificando o programa rodoviário para 65-67. É o plano que foi posto em prática, começando pela rodovia AM1, Torquato Tapajós, ligando Manaus a Itacoatiara. É a estrada pioneira da civilização, conquistando a selva. Foi assim que, velozmente, a estrada foi sendo aberta no meio da floresta desde Manaus até alcançar Itacoatiara. E a 5 de setembro, o governador Arthur Reis podia cobrir a distância entre as duas cidades em apenas 4 horas. A estrada, desde a sua inauguração, passou por apenas 3 reformas. E atualmente apenas 50 dos 265 quilômetros não tem remendos e nem buracos. Já os demais trechos estão repletos de fissuras no calçamento asfáltico, valas nas pistas e nas sarjetas, acostamentos cobertos pela vegetação, sinalização inexistente e curvas perigosas ao longo da extensão da rodovia. Tá vendo isso aqui? Não faz 30 dias que foi refeito. Aquele aí é o mesmo. Eles colocam um asfalto e a pista fica um pula-pula, com depressão, quer dizer. Porque não tem uma amassadeira para fazer uma coisa correta. Eu lembro que no sul a gente passa por um remendo, você não percebe. Aqui é o tempo todo. O emborrachamento do carro se acaba. É uma necessidade urgente melhorar essa estrada, ampliar, acostamento. Você vem andar e não enxerga onde você vai entrar por causa do mato. A situação precária de tráfego na estrada prejudica o escoamento da produção agrícola e pecuária da região, o transporte de grãos, de gás e combustível e a trafegabilidade de pessoas através de ônibus e de carros de passeio. Itacoatiara também tem um lado conhecido pela M010, né? Que é chamada de Estrada da Morte. Por quê? Os maus tratos. Aí, ó, buracos. Quantos acidentes nós já nos deparamos aí? Porque o caminhoneiro foi tirado do buraco, colidiu com o carro, né? Um ônibus. Então é assim. Pelas contas dos técnicos da Secretaria de Infraestrutura do Amazonas, o eixo da rodovia abriga 6 municípios com expressão produtiva no setor primário: Rio Preto da Eva, Silves, Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Urucará e Itacoatiara. E por ela transitam todo mês mais de 2 milhões de pessoas que vêm de outros municípios e de outros estados brasileiros.
É uma rota estratégica para o turismo, para o comércio, para a indústria e para a economia do Amazonas e da Amazônia. Nós sabemos que a infraestrutura de transporte, de escoamento da produção é fundamental para viabilizar e potencializar a atividade econômica. E no nosso caso do setor rural, essa rodovia sempre teve um papel estratégico. Em Manaus, o quilômetro 0 da estrada fica na Praça Nossa Senhora de Nazaré, na rua Mário Ipiranga Monteiro, antiga Rua Recife, na zona centro-sul, no bairro de Adrianópolis, que até o final da década de 1900 era de tráfego de mão dupla. O projeto de reconstrução vai repavimentar cerca de 250 quilômetros da via e as obras devem ser iniciadas a partir do quilômetro 20, onde está localizada a barreira de fiscalização de veículos da Polícia Militar, na bifurcação da M10 com a BR-174. Deixando a área urbana de Manaus, pegamos uma estrada com aparência de abandonada, esquecida e bem movimentada. Com apenas uma pista em cada lado, o motorista precisa de atenção redobrada para trafegar e evitar acidentes. As faixas de meio fio e das sarjetas, na maior parte do trajeto, estão apagadas, principalmente nas curvas e nas subidas e descidas de ladeiras. Além de não indicar especificamente se o motorista está ou não na pista certa, pela falta de tinta no asfalto, a situação piora durante a noite ou durante uma chuva forte, quando os riscos de acidentes são maiores. Amigo, a gente aqui, a nossa comunidade, só a região da Vila do Engenho, nós somos produtores de 50 milhões de frutos de abacaxi por ano. Só a Vila do Engenho. Aí tem mais a região de São Francisco do Caramuri e Novo Remanso, que chega até 85 milhões de frutos. A gente conseguia sair daqui, de Manaus, 4 horas de caminhão daqui lá por conta de tanto buraco. O abacaxi chegava, as 3 camadas de baixo chegava amassada, por conta de que o caminhão balançava muito, por mais que fosse devagar, mas o caminhão balançava muito e acabava com isso que o abacaxi chegava machucado. A rodovia M10 é uma via com poucas retas, com poucos trechos planos e repleta de curvas sinuosas e com as pistas invadidas pela mata, pela vegetação lateral. E é justamente nesses locais que moram os perigos, já que não existem placas de sinalização, faixas indicativas de alertas e a largura das pistas por causa do mato fica mais estreita. A estrada que dá acesso a dezenas de ramais é bem habitada, tem bastante moradores ao longo do trajeto, mas carece de iluminação, apesar de ter rede elétrica em toda a sua margem. A paisagem em diversos lugares e trechos é natural e deixa o viajante deslumbrado com a floresta nativa, com os estilos de moradias e com as plantações. Ao longo da estrada, as pessoas podem se deparar com vários atrativos turísticos, como paisagens com florestas, rios, lagos e balneários como este aqui, onde as pessoas podem se reunir com famílias e amigos e desfrutar. Também eles podem caminhar pela floresta e ainda fazer passeios em canoas. No período de 2003 a 2009, na penúltima reforma da rodovia, a estrada teve sua quilometragem reduzida em 10 mil metros de extensão. E isso foi possível com a escavação das ladeiras, que provocou o surgimento de enormes barrancos. Inicialmente, a diminuição do tempo de viagem foi festejada e aprovada pelos motoristas, que passaram a ter um custo menor em combustível. Mas com o passar do tempo, o que parecia uma excelente vantagem se transformou em perigo aos motoristas. Os barrancos, por falta de paredes de contenção,
começaram a desmoronar e deixar centenas de pessoas ilhadas em vários trechos da estrada, especialmente no período chuvoso. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, uma estrada bem trafegável, ela evita o desperdício de 30% das cargas, diminui o risco de acidentes por causa da boa sinalização e ainda reduz o tempo de viagem. É uma região que tem muitas cadeias produtivas importantes, como a cadeia da piscicultura, a cadeia da citricultura, da avicultura, de postura, também o café. Enfim, nós temos terminais graneleiros se instalando ao longo dessa rodovia. A partir do anel viário Engenheiro José Henrique, em Manaus, até o fim do quilômetro 82, após a cidade de Rio Preto da Eva, o calçamento asfáltico está muito ruim. Daí em diante, do quilômetro 86 ao 106, os automóveis podem deslizar com segurança e tranquilidade. A camada asfáltica não tem buraco e é sinalizada. Mas do trecho do quilômetro 107 ao 168, próximo à entrada de Novo Remanso, a pista está parte remendada, cheia de buracos e as margens com inúmeras erosões e barrancos desmoronando. Desta forma, a situação de tráfego gera preocupação, insegurança e também exige bastante paciência e atenção dos motoristas. Foram feitas várias manutenções durante esses últimos 40 anos que eu moro aqui e fazem um serviço meio mal feito. Muito mal feito, Inclusive as correções dos buracos, as imperfeições da pista, nunca fazem remendo bom. O último trecho que se pode trafegar com tranquilidade é o que começa no quilômetro 169 e vai até o 213. Os demais trechos, até chegar à entrada da cidade de Itacoatiara, são uma sucessão de desconforto, redução de velocidade, demora e muita ansiedade para o viajante. Uma estrada por onde passam amazonenses, brasileiros e estrangeiros, eleitores, contribuintes, trabalhadores, empresários, políticos, carros de passeio, ônibus, caminhões e carretas, turistas, pessoas e alimentos, merece melhor atenção. Nós temos muitos problemas de acidente por conta de uma estrada que já está há anos sem ser viabilizada, sem ser recuperada de forma decente. E hoje nós vamos ter um trabalho a partir de agosto deste verão, o início dessas atividades, dessa recuperação. A rodovia M10 será reconstruída pela primeira vez depois de 70 anos de existência. 220 milhões de uma emenda parlamentar e 166 milhões do orçamento do governo do estado serão utilizados para reconstruir toda a extensão da rodovia AM10. A extensão de 250 quilômetros da rodovia será dividida em 5 frentes de obras, com lotes de 63 quilômetros, 50, 49, 45 e 40 quilômetros. O início das obras está previsto acontecer no mês de agosto deste ano, quando começa o verão amazônico. A equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura do Amazonas, que elaborou o projeto e está cuidando do processo, conta que a próxima fase é a licitação da obra, para a escolha das empresas que irão construir a nova estrada. Nesta entrevista ao Caminhos da Amazônia, os técnicos disseram que a rodovia passará pela primeira vez depois de quase 70 anos da inauguração por um processo de reconstrução. É que além de ganhar uma nova, grossa e resistente camada asfáltica, também vai receber 27 áreas de recuo, de alargamento da pista, que eles chamam de terceira via, e 2 passagens de fauna. Uma perto de Manaus, no quilômetro 26, e a outra depois da cidade do Rio Preto da Eva. A finalidade das passagens de fauna é a preservação de espécies ameaçadas de extinção, como o sauim de coleira e outros animais.
Aqui no quilômetro 26 será construída a primeira passagem de fauna, justamente porque nessa área aqui há uma reserva florestal do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E desse outro lado existe uma floresta. E aqui a presença dos macacos sauim de coleira é endêmica. Tem muitos sauins de coleira aqui. Então, por causa disso, o setor de meio ambiente da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas decidiu construir uma passagem de fauna de superfície. A rodovia M10 corta a cidade de Rio Preto da Eva pelo meio, tendo de um lado do morro uma réplica do Cristo Redentor e do outro a Capela de Cavaco. Um município com uma população de 34 mil habitantes, com uma área territorial de 5.000 km², está distante de Manaus 78 km por estrada. E segundo o prefeito Anderson Souza, a reconstrução da rodovia chegará num momento importante, a instalação do distrito da sociobiodiversidade, que abrigará cerca de 50 agroindústrias, gerando mais de 85 mil empregos diretos e indiretos no trecho entre os quilômetros 97 ao 100. Em todos os sentidos, Rio Preto será muito beneficiado com esse projeto. Rio Preto ele vive de duas coisas importantes: o turismo e a agricultura, o agronegócio. Nós temos uma agricultura muito forte, como também temos um turismo regional e um turismo internacional muito forte em nosso município. São hotéis de selva, a pesca esportiva, são os nossos balneários, as nossas cachoeiras, que atraem milhares de pessoas toda semana, todo final de semana. E as nossas pousadas, hotel, que são sempre ocupados. E que nós temos muitos problemas de acidente por conta de uma estrada que já está há anos sem ser viabilizada, sem ser recuperada de forma decente. E hoje nós vamos ter um trabalho a partir de agosto deste verão, o início dessas atividades, dessa recuperação. Mas eu fico mais alegre ainda de saber que essa estrada vai nos trazer o maior benefício, que é a produção, que é onde Rio Preto, ao implantar o distrito bioagroindustrial, fruto também de uma emenda de bancada do senador Omar Aziz, no valor de 150 milhões de reais, que irá fazer com que Rio Preto crie o seu polo agroindustrial, onde a nossa produção, que hoje já é bastante elevada. O dinheiro que será investido para refazer o calçamento asfáltico da rodovia é de uma emenda parlamentar, 220 milhões de reais e 166 milhões do governo do estado, totalizando 386 milhões. Cada quilômetro construído custará cerca de R$1.544.000. A estrada atualmente tem um fluxo diário de 6.000 veículos e depois de pronta o movimento de automóveis deve subir para 9.000 todos os dias. Para o presidente do Sindicato dos Taxistas de Itacoatiara, Frank Rabelo, a nova estrada, além de diminuir o tempo de viagem em 1h30, também vai reduzir os custos de manutenção dos carros, o consumo de combustível e poderá até baixar o preço da passagem. Logicamente que com a estrada em boas condições, nós teremos redução no combustível, no freio, nas pastilhas, nos pneus. Conforme melhoras da estrada, logicamente que nós vamos retroagir a questão do preço. O novo revestimento na parte central da pista terá uma base composta de solo bem compactado, seixo, areia, cimento e 2 camadas de brita. Já nas áreas de acostamentos, a estrutura da pista deverá ser de solo e areia, seixo, cimento e areia, TSD, tratamento superficial duplo, revestimento asfáltico de 5 cm e pavimento de 45 cm de espessura. O objetivo é que o pavimento dure no mínimo 10 anos. Nos primeiros 5 anos, depois de executada a pista, ela tem um período de garantia. Então, nos primeiros 5 anos, a empresa que executar, a empresa ganhadora do certame, ela é obrigada por lei a fazer as manutenções periódicas da pista.
Quando se faz o dimensionamento de uma rodovia, é previsto uma duração de pelo menos 10 anos. Só que a manutenção que nós vamos fazer nesses primeiros 10 anos é uma manutenção básica. Para o presidente do Conselho Regional de Engenharia, Afonso Lins, a estrada depois de pronta deveria ser privatizada para garantir a eficiência nos serviços de manutenção da via. Fizemos a sugestão de que a rodovia ela pudesse ser privatizada. Se já estão alegando agora cortes financeiros de investimento na rodovia, eu fico imaginando como é que vai ser a manutenção depois de ela estar pronta. Que, aliás, que sempre foi o problema de todas as obras públicas, que é a manutenção. Estudos realizados por técnicos do antigo Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, o atual DENIT, e da Empresa Brasileira de Planejamento e de Transporte demonstram que uma estrada degradada representa um aumento de 58% no consumo de combustíveis, de 38% nos gastos de manutenção de veículo, de 50% no índice de acidentes e de até 100% no tempo gasto nas viagens. Atualmente, o tempo de viagem de Manaus a Itacoatiara é de 4 horas e 30 minutos. Os técnicos dizem que depois de inaugurada, a nova rodovia será percorrida em no máximo 3 horas. A nova rodovia M10 está sendo projetada para proporcionar maior segurança na trafegabilidade e conforto aos usuários, fortalecer investimentos e potencialidades bioagroindustriais existentes por várias riquezas como a piscicultura, agricultura, gás natural, jazida de fosfato, portos e outros. Rodovia estratégica do estado do Amazonas, infraestrutura necessária para interligar o polo industrial de Manaus aos portos de exportação de grãos e combustíveis dos municípios vizinhos. A melhoria da rodovia tanto vai atender a parte industrial, a parte agroindustrial, que está se desenvolvendo na região de Silves e Itapiranga, quanto toda a parte de indústria que já existe em Itacoatiara, madeireira, graneleira. De acordo com a equipe que coordena o projeto, nenhuma ponte nova será construída e as pontes já existentes vão ter o pavimento reforçado. Em relação aos taludes, que chamamos de barrancos, serão feitos cortes, regularização, drenagem e prevenção de desbarrancamentos. Já sobre a segurança, a estrada deverá ter sinalização nova, como placas novas, faixas novas de meio fio e de sarjetas, tachões mais conhecidos como olho de gato, zebrados nas pistas, placas indicativas, placas de orientações educativas, retorreflectivas e de limite de velocidades. E a visibilidade é um fator importante numa estrada com muitas curvas. Toda a sinalização da rodovia é nova, tanto a sinalização horizontal quanto a vertical. Placas novas, faixas novas, tachões, zebrados, placas de indicativas, placas de orientação, placas educativas, tudo novo. Mesmo a estrada não passando por duplicação de pistas, foi necessário a liberação de licenciamento ambiental para as 27 áreas de alargamento, a terceira via para ultrapassagens que serão construídas. Para a execução do projeto foi exigida a liberação de licenciamento ambiental. São 3 licenças: licença de instalação da obra, licença para suprimir a vegetação e licença para afugentar e resgatar a fauna do local. Quando você estabelece o projeto básico, a gente faz um diagnóstico ambiental. O que nós fizemos, percorremos toda a rodovia, onde foi identificado que nas faixas, principalmente de alargamento da rodovia, seriam necessárias fazer a retirada de vegetação. E concomitante a isso, é necessário fazer o estudo de fauna daquele local. Toda área que tem vegetação tem fauna. Esses 2 estudos vão servir para calçar o processo junto ao órgão ambiental, nesse caso o IPAAM, que é o órgão licenciador. Pela rodovia M10, a maior parte das cargas são oriundas do setor agrícola, pecuário, madeireiro, insumos e petróleo e gás, sem contar com o transporte de passageiros e de produtos para o comércio de várias cidades da região. Com essa reconstrução
Nós teremos aí uma ampliação significativa, né, de investimentos, de empreendimentos na área do setor primário, nos municípios do eixo da rodovia, né, principalmente Rio Preto da Eva, Itacoatiara, municípios de grande expressão no setor primário do estado do Amazonas, seja na fruticultura, na piscicultura, na agroindústria, na pecuária, em tantas atividades do setor primário. Em Novo Remanso, distrito comunitário de Itacoatiara, está a maior produção de abacaxi da região norte do país e também de outras culturas agrícolas como graviola, maracujá e cupuaçu. E a reconstrução da rodovia deve motivar o aumento das áreas plantadas e atrair novos investimentos na piscicultura e na agroindústria. É um sonho a realização desta obra de modernização da rodovia M010. Tudo isso certamente vai se modernizar, vai garantir segurança de tráfego, o direito de ir e vir do cidadão que mora ao longo da rodovia AM010. Outra atividade que gera muita movimentação de automóveis pela AM10 é o turismo de eventos nas cidades e nas comunidades rurais. O município de Itacoatiara é um dos que mais tem e realizam eventos durante o ano. Aqui na comunidade de Lindóia, por exemplo, é realizada durante o final do mês de junho, nas festas juninas, a fogueira, que tem aproximadamente cerca de 18 a 20 metros. Aí temos o FECANE, temos a festa do abacaxi em Novo Remanso, temos as festas religiosas, temos as festas nas grandes comunidades como Arari. Então, a estrada ela é fundamental para atrair esses visitantes que vêm acompanhar esses eventos. Itacoatiara vai ter um novo ganho, um novo salto, porque o turismo ele é isso, ele envolve inúmeras outras atividades, a rede hoteleira, a rede de supermercados, a rede de combustíveis, postos de gasolina, farmácias, são todas as pessoas que têm a oportunidade de ter um aumento, um acréscimo, uma melhoria na sua renda. Essas oportunidades surgem exatamente na oportunidade que o turismo oferece. A recuperação, o recapeamento, a reconstrução da M010 será uma grande conquista para a região que hoje compõe 3 municípios dentro da área da indicação geográfica do abacaxi da região de Novo Remanso. Em São Francisco do Caramuri já estamos no 2º ano do Festival de Pesca Esportiva Comunitário e a Feira da Agricultura Familiar. Nos últimos 10 anos, só com a manutenção da estrada, o governo do estado gastou mais de 132 milhões de reais com as obras de tapa-buracos e recapeamento de alguns trechos. Uma média de 491 mil reais por cada quilômetro de camada asfáltica, com pouca serventia e durabilidade. Dinheiro que poderia ser investido em outros setores como saúde, educação, segurança ou mesmo na recuperação de ramais para melhorar o escoamento da produção agrícola e pecuária. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje, no Amazonsat e também nas redes sociais. Vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado quando o programa estiver no ar e dê o seu like para que a gente possa expandir esse conhecimento maravilhoso dessa região mais verde do planeta. Um grande abraço e até o próximo programa.